Olá, queridos. A paz do Senhor a todos vocês que acompanham o nosso canal e que estão também acompanhando essa revista que tem acrescentado tanto, né, ao nosso conhecimento. Chego até vocês mais uma vez, desejando que de verdade a paz de Cristo esteja em cada coração. E nós estamos chegando agora a uma marca que tem que ser destacada numa lição como essa. Chegamos à 13ª lição, ou seja, é a nossa última lição desse trimestre da nossa revista Vencendo as Crises. E nós chegamos a essa última lição com um título muito instigante e que nos desafia também, que é Graça em Meio às Tribulações. Porque se nós estamos falando de crise durante todo esse trimestre, de como vencer essas crises, e nesse período de pandemia mundial que nós estamos passando, de verdade nós temos sido estimulados mais ainda a passar por crises nas mais diversas áreas da vida. Talvez lá no começo do ano de 2020, em janeiro, ninguém imaginasse que nós teríamos um ano tão difícil assim, mas eu quero dizer, o Senhor tem nos dado graça em meio às nossas tribulações, e esse é o título da nossa lição. Alguns destaques. Essas duas últimas lições foram escritas pelo pastor John MacArthur Jr., e é um homem que tem uma história vasta no Evangelho, com muitos livros escritos, autor de diversas palestras sobre muitas situações relevantes da vida cristã. E essas duas lições elas são adaptadas do livro Nossa Suficiência em Cristo, da editora Fiel. Tá? Isso está na última página da tua revista. Você pode dar uma olhada lá. Você é aluno, você dê uma olhadinha lá que você vai ver isso. E é bem interessante essa contribuição, porque vencendo as tribulações, nós vamos finalizar com esse maravilhoso conteúdo. Todos os textos da leitura diária são importantíssimos para a compreensão desta lição. Mas eu quero fazer a leitura do texto básico dessa oportunidade que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação em Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo. Então, o texto básico já nos dá uma direção maravilhosa. Nós temos um objetivo que é reconhecer que a graça de Deus traz conforto nas tribulações. E eu digo ainda, existe alguns outros objetivos, evidentemente, que vão ser colocados aqui. É que a graça de Deus, ela traz também, em meio a tribulações, ela traz paciência. Em meio a tribulações, a graça de Deus nos faz ficar mais forte. É como se fosse uma grande academia que Deus usa para preparar os seus atletas, aqueles que correm a carreira cristã. Introdução. Deus sempre usou o sofrimento para aperfeiçoar e purificar o seu povo e para demonstrar a suficiência da sua graça. Quando não confiamos na soberania de Deus ou não entendemos seus propósitos, então experimentamos preocupação, medo e ansiedade ao passarmos por circunstâncias difíceis. Mas o sofrimento traz enormes benefícios e aí nós veremos alguns deles. Bom, pode parecer contraditório. Pode parecer difícil a beça de entender para aquelas pessoas que têm um pouco menos de hábito de estudar o Evangelho, mas esse estudo farto, ele é dado e mal compreendido muitas vezes pelo próprio Cristo, quando ele profere o Sermão da Montanha, na primeira parte, que é a parte das Beatitudes, Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças, elas parecem, como pode ser bem-aventurado alguém que chora? Como pode ser bem-aventurado uma pessoa que chora? Como pode ser bem-aventurado? Nós faríamos essa pergunta. Mas
as tribulações, as angústias dessa vida, e elas têm que acontecer, e elas vão acontecer mesmo, por uma contingência de posicionamento que você e eu tomamos diante de Cristo, passaremos por algumas tribulações. A grande questão que vai ser colocada e o que nós vamos discutir com profundidade hoje aqui é como eu estou sofrendo, que espécie de sofrimento eu tenho passado, que tipo de tribulações tem atingido minha vida. Essas tribulações são realmente por causa da obra de Cristo ou são por causa da minha desatenção e a minha vida pouco prática relacionada à minha vivência com Jesus, com o Espírito Santo, com o próprio Deus? Bom, vejamos alguns aí benefícios que o autor coloca para nós. E o primeiro é: o sofrimento prova a nossa fé. Bom, Pedro usou a analogia de um ourives, ou seja, aquele homem que trabalha com ouro, para ilustrar esse benefício do sofrimento. Assim como um ourives usa o fogo para retirar a impureza do ouro, assim Deus usa as provações para aumentar e purificar a nossa fé. E aí ele coloca o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que eu acabei de ler. É interessante esse texto, e ele vai fazer uma análise logo depois. Ele diz assim: esses versículos nos mostram que as provações são temporárias, por breve tempo. Olha aqui. Trazem angústia tanto física como mental, sejais contristados. E vêm sob muitas formas, por várias provações. Mas elas não precisam diminuir o nosso gozo e a certeza de sabermos que somos cristãos genuínos. Fogo simboliza provações, ouro simboliza a nossa fé, e o valor é o produto final do processo da purificação. É interessantíssimo esse texto aqui, que ele é colocado, prova a nossa fé. E não é simplesmente uma prova que tem o intuito de nos deixar pior no final desse processo. O interessante desse tipo de provação, desse tipo de sofrimento, pelo qual passa muitas vezes a nossa fé, ele é, de verdade, fazer com que a nossa fé seja mais efetiva. É fazer com que a nossa fé seja mais prática e não somente uma fé teórica. Ponto 2. O sofrimento confirma a nossa filiação. É como se fosse um selo, tá? É como se fosse um selo da nossa filiação através de Cristo Jesus. Quer dizer, aquele que nasceu de novo, ele precisa de passar por essas provas. Porque ele vai ser aperfeiçoado. O autor diz assim: mesmo quando o nosso sofrimento é resultado da correção proveniente de Deus, podemos nos regozijar, pois isso prova que ele nos ama. Hebreus 12, versos 5 e 8, que diz assim, né? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, não desanimes quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer a quem recebe por filho. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Filho, ele é corrigido. Nesse caso dessa filiação, através do sangue de Jesus, as pessoas que nascem de novo, elas passam por correções e têm realmente que passar, porque a nossa vida carnal, ela luta contra a vida espiritual que passa a brotar dentro de nós. Atitudes que não ficam somente em uma área teórica da nossa vida, mas que passam também para a área prática, para a relação que eu tenho com o mundo e com tudo mais. Isso causa sofrimento. O sofrimento, ele confirma isso, essa nossa filiação, porque nós sofremos como somos corrigidos. Olha que coisa interessante isso. Nós sofremos quando somos corrigidos. Ser corrigido não é algo muito bom, não é algo que, a princípio, traz uma exultação, eu não solto fogos porque fui corrigido. Porém, o benefício da correção sempre será muito bem-vindo na minha vida prática. O jovem hoje, o adulto hoje, agradece a correção que aconteceu lá na sua infância pelos seus pais. E nós também agradecemos ao Senhor
o Deus que nos salvou pelas correções que Ele tem feito em nossas vidas. Imagina se você tivesse tudo que deseja o seu coração. Se Deus dissesse sempre sim para você e nunca te corrigisse. Só esse pensamento já te faz entender que de verdade, olha, acontece uma melhora, né, na nossa filiação, nós ficamos mais entendidos sobre o que é realmente ser filho quando nós aceitamos as correções que vêm de Deus. Tem muita gente infeliz por aí que ainda não entendeu isso. Não entendeu que filho vai ser corrigido. Acha que filho só vai realmente ser acarinhado. E aqui eu não estou falando do aspecto humano, eu estou falando do aspecto espiritual. Ou seja, tem muita gente que acha que Deus não corrige. E isso está redondamente errado. 3. O sofrimento produz perseverança. É evidente? É lógico? Olha o que Tiago diz, como que isso é difícil de interpretar, e parece até que é um erro. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Parece um erro. Parece um erro. Olha só, o passar, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tá? Não é erro, não é pecado, não é rebeldia. Tende, olha só, tende por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações. Passar por provações não quer dizer que você vai errar, vai cair, vai pecar. Vai dizer que você vai ser corrigido por Deus. Ouça, o Espírito Santo ele sempre está pronto a nos corrigir. Quando nós temos a sensibilidade em nós e entendemos que a vida cristã tem esse preço a ser pago, nós vamos ser provados, vamos passar por angústias e o Senhor vai nos livrar de situações adversas mais à frente. A proatividade dentro da vida cristã é algo que nos leva a ter uma vida sempre saudável. Ou seja, você nunca deve ficar ocioso na casa de Deus. Essa perseverança, ela fala dessa não ociosidade, ou seja, você não fica parado. Muitos dos nossos irmãos, nesse período de pandemia, não estão podendo ir ao templo e nem mesmo participar das atividades que a igreja tem feito, as poucas atividades que a igreja tem feito de maneira presencial. Mas esses irmãos estão entendendo que eles têm que ser proativos, ou seja, têm que educar as suas rotinas, ter períodos para oração, ter períodos onde eles estarão estudando a Bíblia, ter períodos de lazer, de gozo com a família, de boa leitura, às vezes parar, ouvir e ver um bom filme. Eles têm também que ter o período deles de meditação na palavra de Deus e assim vai criar uma rotina saudável, perseverança, não ociosidade. Em lugares onde as pessoas passam por períodos longos fora da civilização e passando por testes, por exemplo, de sobrevivência, as pessoas mais bem-sucedidas nestes testes são aquelas que são proativas, são aquelas que ela não tem nada para fazer, então ela vai varrer o acampamento, ele vai cortar umas folhas, ele vai observar, sabe? Tem que ter essa proatividade. Então, as provações fazem isso, elas nos fazem ficar mais proativos, tá? Ter mais perseverança. 4, o sofrimento nos ensina a odiar o pecado. Que coisa maravilhosa. Os salmos imprecatórios são o clamor de Davi pela vingança de Deus sobre seus inimigos. E lindo isso, lindo. Lindo não, interessante, né? Que eles são fortes. Martim Lutero admitiu que havia adquirido uma afeição especial por estes salmos. O sofrimento o ensinara a compartilhar do ódio de Davi pelo pecado. Odiar o pecado. Tem gente que, às vezes, na vida cristã, em vez de odiar o pecado, odeia quem repreende o pecado. Odeia quem está sendo usado por Deus para dizer, olha, você é muito vaidoso, você é muito rebelde, você é muito precipitado.
Tem pessoas que vão odiar pessoas que falam determinadas verdades. E aqui eu não estou falando de ser grosseiro. Eu estou falando de falar as coisas no momento certo, na hora certa. Tem gente que não aceita, por exemplo, quando um pastor, dentro das suas responsabilidades, em um culto de ensino ou em um determinado momento, dá uma palavra redirecionando a vida das pessoas ou avisando que as pessoas têm realmente que corrigir o seu andar em determinadas áreas. E essas pessoas, geralmente, são aquelas pessoas que acham, olha, isso ele falou para mim. São pessoas que são rebeldes. São pessoas que, se bobear, vão nutrir um sentimento de aversão, de distanciamento. E se não cuidar disso, isso vai acabar virando até mesmo uma raiva, um ódio por aquela pessoa que o advertiu. Ela deveria, na verdade, ter ódio do pecado nesse sentido, ter aversão ao pecado. Eu acho que ficaria melhor colocado aqui, com todo respeito ao grande mestre. Mas, na verdade, eu acho que essa aversão ao pecado é algo maravilhoso. Vou correr um risco aqui, eu acho que é Martinho Lutero que tem uma proclamação famosa dele, se não é dele, é de um outro grande ícone, né, cristão, que diz assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não tem um meio termo para isso. E eu concordo com isso, porque, na verdade, a palavra de Deus, ela nos faz afastar do pecado. E isso é bem interessante. O sofrimento, ele nos ensina a nos afastar do pecado, porque toda vez que você peca, se você realmente nasceu de novo, você passa por um grande sofrimento. E essa experiência negativa de receber em você mesmo essa correção, que muitas vezes é dura, é difícil de assimilar, às vezes Deus tira determinadas coisas de nós. E Ele faz isso sim. Às vezes Deus nos priva de determinados privilégios, bênçãos, porque nós estamos pecando. Então, esse sofrimento nos ensina a ter horror do pecado. Nós mantemos distância, porque sabemos que quando pecamos, desautorizamos ao Senhor. Nós acabamos desagradando a Deus. Quinto tópico, que vai falar sobre esses enormes benefícios, né? Porque em relação a tribulações, nós temos que entender que nós passamos por grandes tribulações e elas trazem sofrimento. Elas trazem crescimento para nós. E aqui o quinto fala: o sofrimento promove a autoavaliação. Quando as circunstâncias são boas, é fácil louvar ao Senhor e sentir-se otimista sobre a vida em geral. Quando os problemas vêm, sempre nos tornamos impacientes com Deus e questionamos a sua graça e a sua soberania. Em tais ocasiões, somos forçados a contemplar as profundezas dos nossos corações e lidar com a nossa falta de fé. Esses podem ser tempos preciosos de profundo crescimento e descoberta espiritual. O sofrimento promove a autoavaliação. O caso bíblico que me vem à mente aqui é o caso do profeta Elias, depois da grande vitória sobre os 850 profetas, Baal e Aserá. E é bem interessante porque Elias, depois da ameaça de Jezabel, ele passa por um período recluso, onde ele vai passar por uma autoavaliação. Ele olha para dentro dele mesmo e a conclusão é apenas uma: Senhor, eu não quero viver, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele olha para dentro dele e percebe que ele não era, talvez, aquele super-homem. Ele não era aquela pessoa tão sem falhas como ele mesmo se imaginava. Nós, muitas vezes, passamos por períodos onde nós nos achamos muito valiosos. Você deve se achar valioso. Mas cuidado,
Porque às vezes esse sentimento, ele faz com que você se sinta muito superior aos outros, passando a julgar de um degrau muito alto, passando a ter uma vida muito altiva, e a consequência disso, de verdade, vai ser que você não vai se autoavaliar com o padrão que você deveria. Porque a nossa autoavaliação, ela sempre deve passar pelo seguinte padrão: o que Deus quer da minha vida? Essa lição, ela vai falar muito da vontade de Deus para a nossa vida e como Ele vai fazer isso. E a vontade de Deus para a minha vida em relação a mim mesmo é que eu nunca me veja de uma maneira alta demais, de uma maneira muito elevada, mas Ele também vai trabalhar em mim para que eu entenda que eu tenho a minha posição, o meu valor, o meu lugar. Em períodos de tribulações, nós vemos a manifestação da graça de Deus. É fácil quando eu vejo isso acontecer na vida dos outros, mas esse tópico em especial, ele joga para dentro de nós mesmos. Nós estamos olhando para dentro de nós e nos autoavaliando. Você não tem nada para ser corrigido na sua vida? Você não passa por algumas provas e tribulações na sua vida porque Deus está querendo te aperfeiçoar? O que você acha disso? Pense aí. Com toda certeza, Deus está querendo ensinar alguma coisa a você através dos acontecimentos da sua vida. Ore, busque ao Senhor. Quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus. Deus dá a sabedoria, mas olha como é que a Bíblia é completa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas que temem a Deus não ficam falando mal dos outros. Pessoas que temem a Deus mantêm uma disciplina consigo mesmo, com a sua língua, com os seus olhos, com as suas mãos, com os seus sentidos. E aqui eu estou ainda olhando para dentro de mim mesmo e convido você a fazer isso. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos autoavaliar e entender que as tribulações que nós estamos passando, muitas vezes não são injustas, não. Elas estamos passando por ela para ter um crescimento lá na frente. Lembra do caso de Jó? Quando Deus começa a falar, lá no final do livro, quando Deus começa a falar com Jó, meu Deus, que coisa mais linda. Ele não pode, por 2 vezes, depois que Deus começa a se pronunciar no livro, por 2 vezes ele tenta e ele não consegue responder nada. Seguindo aqui o nosso texto, falando sobre a graça no meio das tribulações, nós temos o 6º, que é o sofrimento esclarece as nossas prioridades. É evidente. Vida de fartura, vida farta com Deus, vida farta com Deus, vida abundante com Deus, ela sempre faz com que nós tenhamos muitas escolhas. Mas no meio de muitas escolhas que você tem e muitas possibilidades da sua vida, muitas vezes nós perdemos a importância do que realmente, nós perdemos a clareza, né, melhor dizendo, de quais são as nossas prioridades. O autor diz assim: em tempos de prosperidade, nossos corações podem ficar divididos em nossas prioridades confusas. Deus advertiu os israelitas a se guardarem contra isso, quando entrassem na terra prometida. E o texto é maravilhoso. Guarda-te, né, de não esquecer do Senhor. Então, nossa prioridade aqui, segundo esse texto e segundo todo o contexto bíblico, é não se esquecer do Senhor. Guarda-te de não esquecer do Senhor. Isso também é uma prova, porque nós passamos por tribulações e essas tribulações, às vezes, vão acontecer justamente em períodos de prosperidade. Prosperidade financeira, prosperidade sentimental, prosperidade intelectual, aonde eu observo, vejo e acho que sou autossuficiente e me esqueço justamente do Senhor. É como aquele caso do funcionário que vai pedir um emprego e quando ele chega para pedir um emprego no escritório, o patrão diz: só tem vaga de faxineiro. E ele
pega aquela vaga. Mas passado um mês, quando o patrão pede ele para limpar a mesa, limpe a minha mesa lá, eu vi que está meio empoeirado, ele já não quer mais. Ele acha, não, isso não é minha função, já acabou o meu horário. Você entende isso? A pessoa ficou muito vaidosa, não entendeu de onde Deus a tirou. Deus, ele humilha os que se exaltam, mas ele exalta aos que se humilham. E é lindo quando você vê uma pessoa que é próspera em todos os sentidos, eu não estou falando aqui somente financeiro, mas pessoas que são prósperas intelectualmente falando, sentimentalmente falando, financeiramente falando também, em outras as áreas, todas as que você imaginar, são pessoas prósperas, mas são pessoas extremamente humildes. São verdadeiros professores que nos ensinam a como viver de maneira fiel com Deus. 7, o sofrimento nos identifica com Cristo. Porque Cristo sofreu por nós. Porque ele se entregou por nós. E o sofrimento nos identifica com ele. Sofrer por causa do Senhor é marca distintiva de todos os verdadeiros crentes. Paulo ensinou a Timóteo que todos, quando querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. É interessante, porque sofrimento nos identifica com Cristo. Então, é uma das credenciais, uma das situações que acontecem na nossa vida, né? As tribulações, o sofrimento, ele nos identifica porque Cristo sofreu. Viver no meio de uma humanidade corrupta, andar do jeito que nós andamos hoje nesse mundo, sendo tentados, vivendo uma vida piedosa diante de Deus, às vezes passando até por bobos em algumas situações onde você rejeita determinadas vantagens, aí entre aspas, que as outras pessoas iriam abraçar ligeiramente. Imagine o que é isso. Isso é se identificar com Cristo, é negar-se a si mesmo. Cristo é interessante, aí eu volto à questão central dessa lição para mim, que vai falar sobre a vontade de Deus, né? Por isso que nós passamos por tribulações, para entender qual é a vontade de Deus. Cristo mesmo expressado isso na palavra de Deus, que ele não fez a sua vontade, ele mesmo diz isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer na minha e na tua vida. E para isso, nós temos realmente que nos identificar com Cristo. O sofrimento traz identificação. E como é bom quando nós estamos passando por alguma tribulação, alguma luta dessas, em que nós nos ajoelhamos e conscientes falamos, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe o que eu estou passando. E Ele sabe mesmo. Ele conhece os nossos sofrimentos. O sofrimento encoraja outros crentes. Olha só que lindo esse tópico. Frequentemente Deus usa o sofrimento de um crente para encorajar e fortalecer outros crentes. A reação dos cristãos em Tessalônica às tribulações foi exemplo para os crentes em toda a Macedônia e Acaia. Aí esse texto é maravilhoso, né? O autor vai colocar aqui, eu vou ler. O primeiro aprisionamento de Paulo resultou em um maior progresso para o Evangelho, porque deu a outros crentes ousadia para, aí o texto de Filipenses 1,14, falar com mais desassombro da palavra de Deus. O sofrimento também tem isso, porque ele incentiva. Quando nós vemos alguém passando por alguma tribulação, por alguma luta, por alguma batalha, e essa pessoa sai no final de todo o processo, às vezes abatido, às vezes com algumas marcas dessa batalha, mas quando chega no final desse processo, essa pessoa sai vencedora, sai louvando a Deus, nós aprendemos, nós falamos, poxa, ele foi valente, ele entregou esse problema nas mãos do Senhor, ele não blasfemou. Isso é maravilhoso, porque pessoas assim, elas honram o nome do Senhor, tá? Não é brincadeira. Eu não falo aqui de nenhum pedestal, de um lugar mais alto do que nenhum dos ouvintes que fazem parte, que estão agora vendo essa lição que nós estamos aplicando aqui. O sofrimento ele é difícil, mas nós temos que entender que ele é realmente algo usado por Deus para nos aperfeiçoar. O sofrimento beneficia os incrédulos, testemunho, mas aí depende. Aí chega um ponto que eu gostaria de meditar aqui contigo.
como você está sofrendo. Você sofre como um cristão. O autor aqui vai dar o exemplo do carcereiro de Filipos. Tá? Ele viu o sofrimento de Paulo e Silas. E o sofrimento ali que ele viu daqueles homens sofrendo, mas estavam louvando a Deus. Eles foram presos injustamente. Agora imagina se Paulo estivesse ali preso porque ele tinha roubado alguma coisa. Imagina se Paulo estivesse preso porque ele tinha sido corrupto, aceitado um suborno e outras coisas desse tipo. Isso não é sofrer por causa de Cristo, é sofrer por causa do seu próprio egoísmo, da sua própria carne. Então há de se observar isso. Tá? Ele beneficia a outros quando o testemunho continua puro e brilhante. Não quando ele está envolvido em escândalos dos mais variados possíveis. Esses, sim, contribuem completamente para escurecer o evangelho na vida dos incrédulos. E aí isso pode funcionar de forma errada. Então não é todo lugar, não é tudo que um cristão tem que se meter, não. Tá? E o 10, o sofrimento nos capacita a ajudar a outros. Quem sofre, quem passa por algum tipo de tribulação pode ajudar a outros. É aquele sofrimento que você passa para que você ajude no sofrimento de uma outra pessoa lá na frente. Quando eu vejo alguém, quando recebo alguém, quando converso com alguém, quando auxilio alguém em meio a uma tribulação, e isso eu digo como pastor, eu já fico pensando lá na frente, olha, o que essa pessoa está passando não é brincadeira não, mas ela está sendo preparada lá na frente para poder ajudar outras pessoas, talvez, se ela tiver sabedoria e se ela passar bem por essa situação, para ajudar a outras pessoas a sair de situações difíceis dessa, porque a experiência, ela fala sobre isso. Então, ele coloca o sofrimento, ajuda a nos capacitar a ajudar a outros, porque você vai se interessar, você vai se aprofundar mais com Deus, você vai buscar informações e aí você está mais capacitado para isso. O sofrimento nos faz crescer. Ele não deve ser desprezado pelo cristão. A graça em meio às tribulações. É o título dessa última lição nossa. Conclusão, conta-se que Charles Haddon Spurgeon, em certa tarde, ao dirigir-se para casa após um árduo dia de trabalho, sentiu-se cansado e deprimido e recordou o versículo, a minha graça te basta, 2 Coríntios, capítulo 12. E aí acontece algo interessante, em sua mente logo se comparou um peixinho no rio Tâmisa. Você imagina, para contextualizar para nós, um peixinho no rio Amazonas. E ele achou, e ele pensando aqui, temendo que as suas beliscadas pudessem exaurir os suprimentos e fazê-lo morrer de fome. Então, com receio de estar tomando tantas medidas de água dia a dia que queria secar o rio. Nunca isso ia acontecer. E aqui ele faz uma comparação também com o ratinho José, e aí ele vai falar também de Deus. Deus, quando ele olha para nós, ele vê o sofrimento que nós estamos passando, as tribulações. A grande pergunta a ser feita é a seguinte: como Deus está vendo essa tribulação? Ela é por causa da obra de Cristo? Ela é porque eu decidi realmente viver uma vida cristã brilhante, sem compactuar com o mundo maligno que me cerca, sem compartilhar com os assopros e obra do inimigo? Se eu sofro por causa de Cristo, eu sou bem-aventurado. Então, irmãos, o que eu digo é o seguinte: se entregue ao Senhor. Os recursos do nosso Deus, que a conclusão quer dizer, eles são inesgotáveis. Nem você e nem eu, com as nossas beliscadinhas, tiraremos a graça que o Senhor tem para dar para nós. A graça no meio da tribulação. Graça é favor imerecido. Receba isso em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E na próxima semana estaremos iniciando com uma revista nova. Que você estude, que você se deleite nesses estudos e que Deus abençoe muitíssimo o seu dia. Eu entrego tudo isso e quero fazer uma ligeira oração, agradecendo a Deus por essa lição. Semana que vem, revista nova, irmãos, primeira lição. E teremos surpresas para esse trimestre. Pai, obrigado, Senhor, pelos teus filhos e por todos, Senhor, que estão de verdade, Senhor, acompanhando essa revista e estudando essas lições. Que o Senhor esclareça e que o teu Espírito Santo fale profundamente a cada coração. Salve os perdidos, traz de volta os que estão longe e fortalece os teus filhos que ainda caminham na fé, apesar de todas as tribulações da vida. Eu oro grato por essa revista e por essas lições em nome de Jesus. Amém.
Fica aqui um agradecimento especial à superintendência da Escola Bíblica Dominical e a todos os secretários e todas as pessoas que trabalham na Escola Bíblica Dominical. E para não citar todos os nomes, eu cito a nossa superintendente, irmã Daniele Silva, e também cito aqui o nosso irmão Luiz Carlos Soares, segundo superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a cada um de vocês.